na TV Assembleia. Olá, boa noite. Está no ar o programa Questão de Ordem. Hoje vamos falar de brincadeiras perigosas. O que são brincadeiras perigosas? Isto foi assunto sério de um colóquio internacional que aconteceu em Fortaleza na semana passada. Porque cada vez mais crianças e jovens participam dessas brincadeiras que colocam em risco a própria vida. E muitas vezes esses adolescentes não têm a exata noção do perigo que correm. Veja como é um assunto muito sério. Isso está sendo objeto de análise, de pesquisa no mundo todo. E aqui também, no Brasil, no Ceará, e Fortaleza sediou este colóquio. Foi o segundo colóquio internacional no Brasil sobre brincadeiras perigosas, que apresentou inclusive modelos de prevenção dos jogos de não oxigenação. Olha que coisa, parece uma maluquice, mas não é. É uma coisa muito séria. O Instituto de Me Cuida foi quem promoveu esse evento, que foi realizado aqui no hotel em Fortaleza. O encontro reuniu pais responsáveis, profissionais da área de educação, da segurança pública, do direito e da saúde e apresentou, como eu disse, modelos de prevenção. Eu vou falar sobre este assunto e a produção convidou dois especialistas que vão nos atender a entender melhor. O Questão de Ordem já fez, inclusive, um programa sobre o primeiro colóquio, eu me lembro bem, aqui também, promovido pelo Instituto de Me Cuida. Eu estou recebendo aqui a doutora Fabiana Vasconcelos, que é, inclusive, ela é psicóloga do Instituto de Me Cuida, ela está aqui comigo, ela é psicóloga clínica, ela integra o Comitê Científico de Educação do Instituto de Me Cuida, ela é formada pela Unifor e tem pós-graduação pela Boston School de Psicanálise, em Boston, nos Estados Unidos. Ela tem esse curso lá nos Estados Unidos, tem também formação em educação também nos Estados Unidos, lá em Massachusetts. Ela participa, não é, e trabalha diretamente com o Instituto de Me Cuida, que foi o instituto que promoveu o evento. Aqui também o Dr. Daniel Frank, que é psicólogo, é mestre em psicologia, a graduação dele é pela UFC, tem formação em psicanálise, ele é freudiano, da Escola de Psicanálise, ele tem mestrado em psicanálise, em psicologia pela UFC, é professor da Escola de Saúde Pública, da Faculdade Leão Sampaio e do curso de especialização em saúde mental da Uniaméricas. Ele integra a Liga de Neurologia e Psiquiatria Infantil do Departamento de Saúde Materna Infantil da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará. O tema do programa hoje, brincadeiras perigosas, e você que não teve a oportunidade de assistir o outro programa, hoje você vai se inteirar sobre o que é isto, brincadeiras perigosas, o que são essas brincadeiras e por que jovens e adolescentes se sentem, não é, atraídos por algo que coloca em risco muitas vezes a própria vida. É o tema do programa de hoje. A partir de agora você pode interagir com a gente, conversar com a nossa produção, você pode usar as nossas redes sociais e nos acompanhar aqui no nosso canal, no YouTube. Você nos acompanha também aqui nos nossos horários habituais, nossos horários alternativos, aqui na TV Assembleia já há 10 anos com você, o Questão de Ordem. Doutora Fabiana, tudo bem? Tudo bem. Prazer receber o doutor Daniel, tudo bem? Tudo bem. Eu não sei se foi a senhora que veio da outra vez. Foi. Sim. Bom, muitos telespectadores talvez não tenham visto, não é? Com certeza muitos viram. E passado um ano, doutora Fabiana e doutor Daniel, a quem eu agradeço as presenças, mudou alguma coisa? Melhoramos ou as brincadeiras estão cada vez mais perigosas, doutora? Boa noite. Boa noite. Bom, as brincadeiras continuam perigosas e o número, a incidência, a disseminação aumentou. Nós temos uma pesquisa que indica que em 2010 nós tínhamos 500 vídeos na internet, tipo tutoriais, e agora em 2016 nós já catalogamos 16.300 vídeos que disseminam uma brincadeira em específico, que é a brincadeira do desmaio, mas existem várias outras que são feitas como desafio e é uma forma de socializar entre jovens. E ensinar a fazer algo, é isso? Esses vídeos, eles são educativos, entre aspas. Eles têm vários que são como um tutorial, como você desmaiar sozinho, por exemplo, existe. Desmaiar sozinho. E tem vários outros que são feitos em grupos e são publicados na internet, nas mídias sociais,
como uma forma de socializar algo que eles pensam que é uma brincadeira, né? O termo brincadeira vem do próprio jovem que faz. A gente, na verdade, considera uma prática de alto risco. De alto risco. Doutor Daniel, o senhor tem formação em psicanálise, não é? Sim. Essas brincadeiras perigosas, ela atinge principalmente os adolescentes, é isso? Principalmente os adolescentes, mas é possível já observar a prática numa idade mais precoce. Por exemplo, crianças de 8 anos já estão se envolvendo na prática dessas brincadeiras perigosas. Porém, uma idade um pouco mais avançada, ela é considerada um fator de risco para a prática. Por quê, doutor? Dá para a gente compreender por que isso atrai, hein, essa meninada? Por que é o medo, o perigo? O que é isso? Um motivo que eu vou apresentar, pegando a deixa que a Fabiana trouxe, a exposição na internet, a possibilidade de disseminar para várias pessoas em qualquer lugar do mundo, isso é atraente porque é uma garantia de visibilidade, de reconhecimento do outro, que pode ser medida pelo número de curtidas, né? E é instantâneo, não é isso? E é instantâneo, pelo número de curtidas e pelos comentários, que muitas vezes, infelizmente, são de incentivo e também de desafio. Desafio no sentido de que cada vez mais aquela pessoa é desafiada a ultrapassar os seus próprios limites. Então, esse seria um dos primeiros fatores que a gente pode apresentar como causador do fenômeno. Ou seja, a internet e a facilidade de comunicação do mundo atual, ela termina sendo um grande problema, né? Prejudicial, infelizmente, também prejudicial, embora a gente sabe que é uma ferramenta riquíssima, né? Sim. Tanto do ponto de vista pedagógico, cultural, de interação, no sentido de facilitar a interação entre pessoas de vários locais do mundo, mas traz também esse risco. Eu vou até aproveitar a presença dos senhores aqui. Quando eu trabalhava em jornal, logo que eu comecei a trabalhar como jornalista, tinha um manual, e esse manual dizia que o jornal não noticiava suicídio, porque a notícia do suicídio pode estimular um outro indivíduo que esteja à beira do precipício a ver o sucesso de uma iniciativa. Isso tem. Eu aprendi isso, tanto que eu nunca noticiei suicídio nos meus programas, não sei. Aprendi na redação do jornal O Povo, inclusive, que tinha no manual de redação. Tem algum fundo científico isso? O que acontece é o seguinte, a gente conhece esse fenômeno, chamado por efeito contágio, né? Ou mimetismo, ou identificação. Acontece realmente, não só no caso do suicídio, mas também no caso das brincadeiras perigosas. Tanto que a abordagem que o Instituto de Me Cuida oferece, e a Fabiana pode falar sobre isso bem melhor do que eu, a abordagem é muito mais no sentido de esclarecer, de instrumentalizar, de oferecer formas de tratar do problema sem necessariamente mostrar como acontecem as brincadeiras. Sobretudo para não estimular a curiosidade, né? Porque realmente existe a possibilidade desse contágio, né? Por conta de que o jovem, muito curioso, é natural, né? Da adolescência, a curiosidade, a necessidade de explorar, de descobrir, de querer experimentar, pode ser que ele se entregue à prática de uma maneira imprudente, porque muitas vezes não reconhece os riscos e acaba muitas vezes também se envolvendo em consequências, infelizmente, irreversíveis, né? Porque está em jogo a própria vida. Porque essa questão da oxigenação, por exemplo, se ele não morrer, pode ter sequelas, né, doutor? Sim, sequelas. Sérias. Sérias sequelas. E é isso que a gente não tem muito na nossa sociedade, é uma discussão, uma consciência sobre a importância da respiração. A gente não pensa sobre ela. É uma dádiva, uma maravilha do funcionamento do corpo e nós não precisamos nos preocupar com isso. E até mesmo os livros de ciências das crianças, a respiração e o cérebro, elas estão em capítulos bem separados. Então, as crianças crescem e se educam sem dar a importância que é necessária para isso. Essas sequelas, ela vem da interrupção desse fluxo de oxigênio, que é vital para o funcionamento do cérebro. Quer dizer, o cerne dessa brincadeira é fazer com que a pessoa desmaie pela diminuição do fluxo de oxigênio. Quer dizer,
ele chega perto de uma situação insustentável. Quer dizer, esse é o êxtase do negócio, é? Exato. Existe uma sensação de euforia associada ao pré-desmaio, ao momento antes do desmaio. Então, ele força esse desmaio pelo corte do fluxo de oxigênio e eles têm a ideia de que não tem nenhum risco porque ele é rápido. Ele acontece e aí a criança ou o jovem torna rapidamente desse desmaio forçado. Só que à medida que vai praticando, que o jovem vai praticando, ele vai matando células neuronais. Isso pode afetar a cognição, a visão, a mobilidade das pernas. Então as sequelas são... Na medida que ele vai alcançando sucesso, ele vai ficando mais ousado. Isso. E ele pode chegar... Vai gostando. Ela pode ter essa associação com uma prática prazerosa e ela pode passar do grupo para uma prática solitária. E aí é que entra um grande fator de risco, porque qualquer emergência necessária para um salvamento que ele esteja fazendo sozinho, ele não pode pedir, não tem como. Às vezes ele fica só em casa. Isso. E acha que esse é o grande momento de fazer isso. Agora, como prevenir isto? Já que o jovem, óbvio, não vai contar para o pai nem para a mãe que está participando disso. Não. Os outros também. Na escola eles podem até se conversar, mas não vão dizer para o professor. Também. Como é que a gente descobre um negócio desse? Porque isso é Primeiro, terrível. adultos precisam saber que existem. A maioria dos lugares onde eu vou fazer palestra, falar com as pessoas, os pais principalmente, não têm a menor noção que essas práticas existem, como é que elas são feitas. A brincadeira do desmaio é uma delas, existem outros desafios que os jovens estão fazendo dentro de casa. Então, atenção para... Como se fosse um enforcamento? A prática solitária, ela interrompe o fluxo pela carótida, mas ela não é um enforcamento porque ela não é uma interrupção da laringe aqui na frente, né? Ele usa uma corda. Ele usa, na verdade, algo que tenha uma parte rígida, como um cinto. Ele não... Esse é um diferencial do suicídio. Ele não pula no vazio, ele não tem o objeto... Ou seja, ele não pretende cometer a pretensão não é essa, quer dizer, do ponto de vista do lógico, mas ele termina chegando muito perto de uma situação irreversível. Muito perto, porque tem vários deles que conseguem fazer a prática por um tempo bem longo. E ela vira como se fosse um vício, realmente. E aí, como é que previne? A senhora que dá essas palestras, me fale um pouco desse trabalho do Instituto, que é o mundo todo, é isso, doutora? Bom, a senhora falou aí 10 mil vídeos já postados. 16.300 no Brasil. Nos Estados Unidos são 600 mil vídeos. Meu Deus, isso é uma loucura, né? É. Porque a forma hoje em dia que os jovens têm de socializar, como o Daniel falou, a imagem é muito importante. O ser curtido é muito importante. Ser aceito também, essa história, né? Isso. Tem um grau de vulnerabilidade, tem a criança que é curiosa por natureza, gosta da adrenalina por natureza, e tem o jovem vulnerável, que gosta tem a necessidade dessa visualização, de estar no lugar onde ele é visível. Então nós temos aí os dois extremos, e os dois estão em risco. Então, como é a prevenção? A prevenção, como o Daniel também falou, a gente não leva nenhum tipo de informação, nem mesmo a nomenclatura utilizada por eles para jovens. A gente faz esse tipo de explanação para adultos, para que eles saibam do que existe. Na prevenção para jovens, nós falamos é uma conversa, pode ser uma roda de conversa, nós temos um programa de prevenção desenhado para escolas, e eles vão trazer a informação do que são brincadeiras perigosas para ele. Então aí vai entrar tudo, né? Desde andar de bicicleta sem capacete, ou pular do pier da ponte metálica, qual é a sensação de perigo que eles gostam? É mais ou menos por aí. Aí a gente vai lá classificando e tal, de formas diferentes. Em algum momento esses desafios de internet vão aparecer porque eles são extremamente populares. E aí a gente fala de cada perigo e quando chega num jogo de não oxigenação, que são inúmeros, nós falamos do que é respirar e quais são as sequelas, o que é que advém de você fazer aquela prática. Então a gente traz uma prática de reflexão para o jovem de sequelas em vida, porque também para o jovem não serve você dizer que ele vai morrer. Não adianta? Não. É mesmo? Não. O que a gente tem que dizer... Por que, doutora? Me explique. Mas por que os jovens de hoje estão assim? Ou sempre foram assim? Sempre foram assim. Eu acho que a ideia... Eu não me lembro de eu ter sido assim, não. A gente perde a memória da adolescência por algum motivo. O motivo é que a gente amadurece. O cérebro ele só amadurece aos 25 anos.
E depois que a gente cria a capacidade de julgar e ter pensamentos que são emocionalmente equilibrados, às vezes a gente perde mesmo essa memória de como era. A gente não se identifica mais com esse jovem. Mas o jovem nessa idade, eu estou aqui preocupado, eles não podem se tornar sociopatas, não? Por conta... Não tem essa associação, não. Não? Não, a prática da adolescência... Porque existem, né, adolescentes que enveredaram por um caminho. Aqui no Brasil tem um caso de um jovem que inclusive cometeu um delito muito bárbaro, né, que está preso desde então, embora tenha sido praticado o crime com 16 anos, e ele só poderia ficar 3 anos, né, mas houve o atestado de médicos dizendo que ele era incompatível. E ele vive encarcerado, o Champinha, conhecido. Sim. O Champinha, ele foi considerado um sociopata, um menino de 16 anos. É tanto que ele até hoje continua, mesmo que as leis brasileiras não dariam a ele o máximo de 3 anos de internação pelo estatuto. Né? Mas o Champinha é um caso que virou um símbolo, né, dessa até porque ele continuou preso. Só que o Champinha, ele é considerado uma exceção, né? Sim. E outros casos de sociopatia ou psicopatia também são igualmente exceção. A prática das brincadeiras perigosas... Não tem nada a ver com isso. Não, porque ela inclusive ela é cultural do grupo, né? Se a gente pensar no grupo dos adolescentes, faz parte da cultura adolescente brincar, jogar com os desafios, com os limites do próprio corpo, da própria vida, da integridade. Isso é cultural. Não se trata de sociopatia, de psicopatia, de nenhuma outra forma de funcionamento psicopatológico. Pelo contrário, é da cultura do jovem. O que é necessário de ser feito é justamente o trabalho de educação, de repasse de informação, de prevenção, que é para isso que a informação serve, entra aqui, para que esse jovem possa desenvolver um pouco mais de autorresponsabilidade. É possível chegar... O que é que o Freud nos ensina nesses casos, professor? O senhor que é um especialista essas considerações freudiano. Sim, essas considerações que eu trouxe... Psicanálise ajuda, não, nesse caso? A psicanálise ajuda, lembrando para a gente essas características próprias da adolescência, né? De jogar, de brincar com os limites, com os desafios, e no sentido de mostrar também que faz parte do desenvolvimento normal de todos nós. Se não vivemos em nossas adolescências esses desafios, certamente vivemos outros. Esses desafios são importantes porque, inclusive, funcionam como rituais de passagem, né? No sentido de, por exemplo, ser aceito pelo grupo. Esse sentimento de pertença, ele é muito forte, ele é muito importante para o adolescente, porque se ele é excluído, se ele é rejeitado pelo grupo, ele sofre bastante com isso. Então, a dinâmica do adolescente ela é muito bem explicada por Freud, pela psicanálise ou pelos analistas pós-freudianos. Essas características, para mim, explicam muito bem a adesão a esse tipo de prática. Isso começou nos Estados Unidos, doutora? Essas brincadeiras? Não, as brincadeiras, elas não são recentes. Eu tenho uma muito comum. Mas como tudo lá é super, não é? Quer dizer, pelo visto... É porque a acessibilidade à informação lá é tudo mais. É muito mais rápido. As pessoas ganharam acessibilidade à internet de uma forma muito mais rápida e eficiente do que aqui. Mas, na verdade, as brincadeiras perigosas elas não são novas. A apneia, de prender a respiração embaixo d'água, é um jogo de não oxigenação. Existem vítimas dessa prática, ela é considerada hoje em dia um esporte de alto risco. Tem suas regras, tem seus limites, mas ela pode realmente causar danos à pessoa. Essa aí eu me lembro, não que eu fazia, mas eu me lembro de nas aulas de natação tinha os tais que desciam e desafiavam os outros. Eu digo, não, nessa aí eu não entro, não. Eu me lembro disso, eu me lembro. Ia lá para o fundo da piscina, ficava sentado, no fundo da piscina, quase que desmaiando. Isso eu me lembro, mas eu nunca parei. Né, um dia de domingo numa piscina, naturalmente envolve esse tipo de desafio entre crianças e também adolescentes. Ou então uma tarde num açude, num rio, numa cidade do interior. Isso é comum. Isso é comum. Então, o que aconteceu, o que a gente acredita que aconteceu, foi a internet no Brasil, ela é considerada vulnerabilidade para jovens.
A gente tem pesquisas como a TIC Kids Online, que pesquisa anualmente o uso da internet, para que os jovens estão usando. A gente sabe, por exemplo, 75% dos usuários de mídia social no Brasil são jovens. São jovens. E dentro desses 75%, nós temos crianças e jovens que são vulneráveis, até porque eles não têm uma capacidade de discernimento e julgamento dessas consequências. E não existe nenhum processo de educação. A gente pergunta a um adulto quanto tempo ele pode passar sem oxigênio no cérebro, eu raramente tenho uma resposta correta num auditório de 50 pessoas. Então a gente está pedindo que o jovem e a criança tenham um pensamento sobre algo que nem mesmo os adultos sabem. Um negócio muito sério. Agora, como é que não dava para... Porque o pai tem que ser sempre vigilante, né, com o jovem na internet, mas é uma loucura, porque eles viram à noite, né, o pai está dormindo e eles estão acordados na internet, sei lá, fazendo o quê? Não tem como botar um sensor nesses sites, não? Desliga o Wi-Fi, não? Embora eu seja... Depende que às vezes esses jovens sabem, né? Eles burlam. Eles são mestres na internet. Isso aí é outro traço da adolescência. Também, são extremamente espertos. São, muito espertos. No sentido de burlar regras. Mas assim, eu particularmente sou contra as atitudes proibicionistas. Então, desligar o Wi-Fi, esconder o cabo da fonte do notebook, eu escuto esses relatos na clínica, né? Não pode botar um site sensor, não? Vou já falar sobre isso. Tem controle parental, tem vários softwares. Nada melhor do que o diálogo. Nada melhor. A gente tenta, assim, a gente fala brincando de desligar o Wi-Fi, mas assim, nada melhor, o recomendável é o diálogo. E existem sim aplicativos que funcionam como rastreadores do que o seu filho está fazendo na internet, o que ele está visualizando, que tipo de site. Só para dar uma olhada, né? Para saber. Sim, existe. E outra coisa que é muito eficiente é a pesquisa do histórico, né? Da navegação. Eles limpam. Mas se ele limpou o histórico, aí é a hora do diálogo. Já é um bom Já é um bom início de diálogo. Se o seu filho costuma limpar o histórico, isso é fator de risco para que algo está acontecendo. Pode ser que não seja nada, né? Não vamos fazer disso um terrorismo, né? Criar terrorismo em torno disso. Mas pode ser que isso esteja acontecendo sim, algo danoso, algo arriscado para o seu filho. Agora, o bom é isso não transforma esses jovens em suicidas, né? Isso é bom deixar claro. De forma alguma. Quer dizer, o pai pode dizer, meu filho é um suicida, não é isso. Muito pelo contrário, eu acho que o jovem que pratica a brincadeira perigosa, ele quer viver e curtir a vida até as últimas consequências. Diferente do suicida. Né? É próprio deles. É próprio deles. Eles querem curtir, aproveitar a vida até as últimas consequências. Agora, professores, isso tem alguma coisa a ver com essa loucura desse mundo moderno, meio desplugado de valores, sei lá, valores religiosos, não? Se fala muito disso. Hoje o jovem cada vez menos, digamos assim, afeito a religiões, né, papo de Deus. Isso também não é regra, né? Porque às vezes eu vejo eventos aqui religiosos com muitos jovens. Então não é regra, não é padrão. Eu vejo muito esses eventos religiosos, são sei lá, evangélico, católico, independente, que tem muita juventude participando. A gente pode falar não somente de valores religiosos, mas também de valores da própria família, ou de civilidade, de responsabilidade, de cidadania, assim, valores de um modo geral. Reconhecidamente, a religiosidade ou a espiritualidade é sim um fator de proteção contra vários riscos aos quais estamos expostos, mas não somente isso. Então, se a gente pensa numa forma de prevenção, é muito mais no sentido de fortalecer tanto aquele jovem como o meio em que ele se encontra, a família, a comunidade, a escola. Uma oportunidade como essa, de poder falar para o público, é uma maneira também de despertar e de instrumentalizar, de empoderar essas pessoas. Eu vou mostrar aqui um cartaz aqui que vocês trouxeram, e eu queria que vocês falassem um pouco. Esse é um mapa do Ceará, nós vamos mostrar aqui no vídeo. E esse mapa diz o quê, professor? Essa informação é onde tem o Instituto? Não, o Instituto ele fez uma série de ações de prevenção em escolas, instituições,
onde nós fomos chamados, porque não temos fins lucrativos, então, não temos fins lucrativos. Nós vamos aonde nós somos chamados, então fizemos mais de 30 intervenções em 2016. É o que está mostrando o mapa. Exato. Levando essa informação, primeiramente, o que a gente chama da nossa linha do tempo, para os adultos, porque os jovens estão sabendo das práticas. Quem não conhece... Eles estão participando. Estão participando. Quem não conhece são os adultos. Então, em 2016, nós tivemos essa meta de levar o conhecimento, a gente chama do conhecer, compreender, prevenir, para adultos, profissionais de educação, psicólogos e pais. Então, fizemos essa atuação no estado do Ceará e uma intervenção em São Paulo. Eu estou vendo aqui o colóquio, ele abordou a era digital e as brincadeiras, o que dizer ao meu filho, né, os pais, evidentemente. A importância da autópsia psicológica, como é isso, doutora? O que é a autópsia psicológica? Pronto, esse foi um tema bem debatido no colóquio. Autópsia psicológica, interessante. O que nós descobrimos é que no processo investigativo não existe uma ferramenta específica para casos duvidosos de morte de jovens. Então, elas caem todas dentro das estatísticas de suicídio. Então, o que é que acontece? Nem nós temos os números corretos para suicídio, nem nós temos estatísticas para as brincadeiras perigosas, ou as morte por asfixia mecânica, morte acidental por asfixia mecânica. Tem um especialista no Brasil, a doutora Fátima Santos, que veio para o colóquio falar de como utilizar essa ferramenta para que possa ser claro o que aconteceu com aquele jovem, porque acontece muito, em vários casos. Eu soube recentemente no interior do estado, que a família continua se perguntando por quê, o que foi que aconteceu. Isso. Então eles se perguntam por que não existe nenhum traço do perfil de uma ideação suicida de jovem. E, inesperadamente, essa criança ou jovem apareceu vítima de algo que parece um enforcamento. Então, essa ferramenta, ela veio ser proposta para a segurança pública do estado do Ceará como uma forma da gente esclarecer essas mortes. Você quer completar? Sim. A autópsia psicológica, ela serve para traçar um perfil pregresso, né, da vítima, seja do suicídio, seja da brincadeira perigosa, já que isso é uma interrogação, é para isso que a autópsia psicológica é realizada, para esclarecer essa interrogação. Então é traçado um perfil no sentido de encontrar indicadores de um possível potencial suicida ou não. Essa resposta, foi suicídio ou não, é muito importante para as famílias e, sobretudo, para a elaboração e superação do luto, que muitas vezes pode ser muito doloroso por conta dessa confusão, se foi suicídio ou não. E essa história do luto é importante, né? Para as famílias, sobretudo. Família, né? Sim. Agora, nós temos que números em termos de estatísticas a trabalhar, doutora, em cima de possíveis vítimas de brincadeiras perigosas? Tem algum número, por exemplo, no Brasil? Fortaleza, de 2014 para 2016, junto ao Instituto de Me Cuida, nós temos 8 famílias. 8. Que vieram até nós. No Brasil... Jovens, adolescentes. Jovens adolescentes, 14 e 16 anos. Alguns com somente 1 ano, que foram vitimados. Nós sabemos de casos no Brasil, o número que nós sabemos são entre 17 e 20 casos. Informalmente, nós sabemos um número muito maior. A Juliana Guilherme é uma pesquisadora brasileira da Unifesp, mas ela está radicada na França, que é onde tem grande potencial para pesquisa, porque lá eles têm um programa que atua há 10 anos, já na prevenção. Ela tem um resultado de pesquisa de doutorado que vai sair agora no final de 2017, começo de 2018, que ela fez com 1.500 crianças no Brasil. Legal. Então, esses dados vão trazer... Ela vai lançar isso? Vai trazer. Legal. Ela vem aqui, será? Se ela viesse, eu adoraria trazê-la. Vou comunicar a ela que estamos aguardando por ela. E se ela vier, pode trazê-la aqui com certeza. Todo prazer, para a gente difundir essa pesquisa dela, que isso é importante. Eu queria só complementar um pouco a respeito dos números e das notificações. Realmente é subnotificado, e um dos motivos tem relação justamente com a investigação que não é realizada de maneira adequada
justamente por falta, pela carência dessa autópsia psicológica ou outro procedimento equivalente. Então, muitas vezes, o caso da vítima de brincadeira perigosa não é notificado como sendo realmente uma brincadeira, a prática da brincadeira perigosa. É tomado como suicídio. É importante que a gente possa ter números reais justamente para poder ter dimensão do alcance do problema para propor ações, né? Outra coisa que a gente tem que levar em consideração, além dessa precariedade da investigação, é a vergonha, né, que a ocorrência ainda traz na nossa sociedade. As famílias não querem aparecer, as famílias não querem se expor. Uma censura social. Isso, uma censura social, o estigma. Então a gente considera que sim, esse número é subnotificado por conta disso. Ora, nós estamos numa sociedade em que a mulher às vezes se sujeita a ser estuprada pelo companheiro para não se envergonhar de ter de contar isso numa delegacia. Você imagina o nível de sociedade que eles estão. Imagina um caso desse, né? É uma coisa que expõe a família. Esses dois temas, sexualidade e morte, são ainda muito complicados. São dois grandes tabus da sociedade, sexualidade e morte. Bom, eu estou no finalzinho aqui com a doutora Fabiana e o doutor Daniel, mas antes, tem algumas informações aqui muito importantes, porque as famílias precisam tomar muito cuidado, por exemplo, com o comportamento, conversas que emocionam, atividade ou outros jogos de risco, vestir camiseta de gola alta, por exemplo, num dia de muito calor, de repente, esse menino vai sair todo... É um negócio estranho, né? Isso pode ser para esconder alguma marca, enfim. Presença sem explicação na casa, no quarto, de guia de cachorro, coleira, corda de pular, cachecóis, cintos amarrados a móvel, algo que sugira que algo não muito... ortodoxo está acontecendo ali, né? Quer dizer, os pais têm que também estar atentos, né? Não é, doutor? Tem que ter um olhar para quem ama cuida, né? Tem que olhar para o menino, ver se existe algo fora do normal no seu ambiente familiar, na forma como esse jovem está se comportando. Cada pai e mãe conhece o seu filho, a personalidade que ele tem, como é que ele funciona. Se existe uma alteração brusca, isso é um sinal de mudança de alguma coisa. E é hora de conversar, né, professor? É hora de conversar. Toda hora é hora de conversar. Aí seria um princípio de uma conversa, talvez direcionada para alguma coisa que ele tenha observado, né, de mudança. Olhos vermelhos, Pronto, isso cai uma das sequelas da não oxigenação. À medida que ele vai fazendo... Pode ser outras coisas também, né? Pode. Então ela entra dentro de um quadro de sinais. Dores de cabeça frequente, quer dizer, isso são sintomas de alguém que vem brincando em demasia. Exato. E eu gostaria até de anunciar que, a partir do dia 1º de outubro, entrou no CID-10, que é o Código de Doenças Internacionais, um código para ser usado por médicos e enfermeiros de danos e lesões pela brincadeira do desmaio. O Instituto de Me Cuida, qual é o endereço eletrônico, doutora? É o www.institutodemecuida.org.br. Vou botar aí no vídeo, institutodemecuida.org.br, onde você que está vendo o programa e quer ter mais detalhes, mais informações, você pode acessar diretamente a página desse instituto, que é uma entidade sem fins lucrativos e que faz esse trabalho muito importante, aonde ele é chamado para auxiliar nessa questão muito séria, que não tem nada de brincadeira, né, doutor? Obrigado por terem vindo mais uma vez, doutora Fabiana, doutor Daniel. Um abraço. Obrigada. E coloca à disposição para a gente trazer a doutora que está fazendo essa pesquisa aí, quer dizer, ou outros eventos do Instituto, nós temos o maior prazer em difundir aqui. Agradecemos. A informação nesse caso é fundamental. Obrigado por terem vindo. Obrigada. O Questão de Ordem fica por aqui, a gente volta na segunda-feira. Até lá, bom final de semana.